alunos, a elite da língua portuguesa, esse pessoal diferenciado. Vamos retomar aqui crase. Eu falei para vocês que eu vou ensinar crase com 3 regras. Regra 1, fusão de preposição mais artigo. Regra 1 foi a mais completa, que mais cai em concurso. A regra 1, você tem que usar raciocínio. Eu falei do particularizante, generalizante, falei de paralelismo, falei dos pronomes possessivos. Tudo bem? Regra número 2. Regra 2. Professor, preposição mais pronome demonstrativo. Beleza. Regra 3. Olhe para mim. Regra número 3. Utiliza-se sinal indicativo de crase nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas femininas. Nas locuções femininas, eu coloco o sinal indicativo de crase. Olha só. Nesses casos aqui, gente, o CESP já usou o nome, a FGV também, expressões fixas. O exemplo mais batido de locuções adverbiais, vamos trabalhar primeiro as locuções adverbiais. Eu falo assim, ó, tá lá numa plaquinha de uma loja, vendo somente à vista. Gente, se tiver assim, o cara tá vendendo os olhos. O cara tá falando que quem vende, vende algo. Eu vendo os meus olhos. O cara tá falando isso. Ah, professor, vendo à vista? É. Então não é isso, né? Nós sabemos. Estava na plaquinha da loja, vendo à vista. É o modo como o cara vende. Isso aqui é um verbo intransitivo. Isso aqui é uma locução adverbial de modo. Coloque sinal indicativo de crase. Independente de o regente pedir preposição. Quando você fala assim para mim, ó, às vezes estudo. Eu estudo às vezes. É uma locução adverbial feminina. Coloque sinal indicativo de crase. Tudo bem, gente? É isso. Né? Locução adverbial. Tá lá num restaurante assim, coma à vontade por R$10. Coma deste modo. Locução adverbial feminina. Independente do verbo, do regente, eu coloco sinal indicativo de crase. É uma expressão fixa. Estava numa prova do TJ, assim, ó, trazer à tona reflexões. O verbo trazer aqui só está como direto. À tona está se referindo ao verbo, sim. É uma locução adverbial feminina. É uma expressão fixa. Independente do regente, eu coloco sinal indicativo de crase. Professor, comprei a crédito. Não utilizo. Porque crédito é palavra de gênero masculino. Em palavras de gênero masculino, aqui, ó, a crédito, eu não coloco sinal indicativo de crase. Professor, mas tem aqueles casos, né, que falam aí, escrevo a Machado de Assis. Aí é masculina, professor. Tá, mas é quando você entender a maneira, a moda. Se eu subentender que é a maneira, a moda, aí eu utilizo. As gramáticas trazem um exemplo. Sapato a Luís XV. A moda de Luís XV. Aí eu coloco o sinal indicativo de crase. Quando der para entender a moda e a maneira. Tudo bem, gente? Só nesses casos. Olhe para mim. Locuções adverbiais femininas, há divergência entre os gramáticos quanto ao uso do sinal indicativo de crase, sobretudo nas de instrumento. Escrever a máquina, por exemplo. Há divergências. No meu livro eu coloco 5 opiniões de gramáticos e você vê a diferença entre essas opiniões. Mas eu estou aqui para filtrar. Eu estou aqui para ser objetivo para as provas de concursos públicos. Prova de concurso público, locuções adverbiais, expressões fixas, eu empregarei o sinal indicativo de crase. Legal? Tudo bem, elite? Tudo certo? Vamos continuar. Ainda regra 3. Locuções prepositivas. É uma locução também. Femininas.
Você fala assim para mim. A espera de um milagre. A espera de. Ó, termina com preposição. Isso é uma locução prepositiva feminina. Coloco o sinal indicativo de crase. Nem olho para o lado. Né? Nem olho para o lado. Né? Professor, a procura da felicidade. Professor, é verdade, meu bebê. A procura da locução prepositiva feminina. Coloco? Coloco. Aí o aluno tem uma ideia. Professor, isso é nome de filme. Então, quer dizer, quando for nome de filme, eu coloco? Tá doido, cara? Locução prepositiva feminina, eu coloco sinal indicativo de crase. Então, você fala assim, olha, professor, eu tenho que passar num concurso logo, porque eu vivo à custa de meu marido. A custa de. A custa de é uma locução prepositiva. Coloca o sinal indicativo de crase. Às vésperas de. Locução prepositiva. Coloca o sinal indicativo de crase. Nas locuções prepositivas femininas, eu colocarei sinal indicativo de crase. A espera de, a procura de, a custa de, as vésperas de. Eu coloco, já viu aquela expressão? A luz do direito. É a luz de. Coloco. Professor, a partir de, vive caindo em prova. Não coloco, porque é de verbal do verbo partir. A partir de não coloco. Caiu na prova do TCU, CESP, a despeito, estava assim, ó, a despeito do aumento da taxa Selic. E estava com o sinal indicativo de crase. Errado, porque despeito é de gênero masculino. É só nas locuções femininas. Só nas locuções femininas. Então, olha lá, galera. Locuções femininas, prepositivas, não há nem divergência entre gramática, eu coloco sinal indicativo de crase. É uma expressão fixa. Não precisa olhar regente, não. Só o fato de ser a locução, você coloca o sinal indicativo de crase. Estão me entendendo? Beleza? Regrinha mesmo. Agora, eu falo assim. À medida que malho, fico forte. Professor, você malha? Malho. Quando eu chego à academia, a mulherada já fala, chegou o animal. Gente, olha só, desabafo. O frango aqui, quem é frango sofre na academia, gente? Sofre. Sofre, cara! Como assim, professor? Sofre na academia? Já viu, o ambiente de academia já é um ambiente insalubre, né? Aí eu tô lá, malhando, chega bonitona, tal. Ela pede ajuda pra quem? Pro bombado ou pro frango? Pro bombado. O frango sempre fica do lado. Elas dão um bom dia pra quem? Pro bombado. O frango sempre fica do lado. Aquele bombado, ele pega lá assim, ó, aquele tanto de peso, aquelas negócios lá, ele vai lá, bota no último. Aí ele pega e faz, e fica olhando pra você. E você tá com 2. Fica olhando assim pra você, tipo, desfazendo de você. Aí eu só fico assim na minha cabeça pensando, esse cara não deve nem saber o que é uma oração subordinada, esse otário. Eu tenho que usar o que eu tenho. Mas, gente, mas é um ambiente. E pior que os homens estão piores do que as mulheres, viu? Eu chego ao banheiro da academia, eu vejo direto assim, o cara lá. Com o celular no espelho. Direto. O povo tá ficando doido, gente? O povo tá ficando louco. Pra postar onde? No Facebook. No Instagram, né? O povo tá louco. Louco, louco, louco. Deus me livre disso. Vamos lá. Mas, galera, vamos lá. Continuando. Cada um na sua, né, professor? É verdade. À medida que locução conjuntiva, sempre com sinal indicativo de crase, indica proporção. Nós já estudamos isso em locuções conjuntivas. E a proporção que? Com sinal indicativo de crase. Nesses casos, eu não preciso analisar regente e regido. Só o fato de ser a locução, eu coloco o sinal indicativo de crase. Entenderam? Então vamos lá, gente, ó. Regra 3.
Expressões fixas. Utiliza sinal indicativo de crase nas locuções adverbiais, prepositivas, constitutivas e femininas. Ai, meu Deus do céu. De novo, utiliza sinal indicativo de crase nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas femininas. São chamadas de expressões fixas pelo CESP e a FGV também já chamou. Beleza. Agora vamos fazer questões. Olha para o Cleitinho. Vamos fazer questões, uma bateria, agora tudo misturado. Tudo. Beleza? As três regras misturadas. O que você vai fazer agora? Dá uma pausa. Resolver e conferir a minha correção. Todas as vezes, nesse momento, eu te chamo de preguiçoso. Deixe de preguiça. Tudo bem, Elite? Tudo certo, galera? Vamos detonar. Pegue aí. Professor, vamos lá. Deixa eu mudar para o vermelho. Ó, a prova do Banco Central. Isso aqui foi uma questão mais antiga, de 2010. As palavras que na sequência preenchem as lacunas acima corretamente são... Sesgranrio. A Inglaterra aprovou uma lei pela qual o país terá de cortar em 80% suas emissões. Galera, olha só. Quem corta, corta algo. O verbo cortar não pede preposição. Então, se eu for colocar o as aqui, ó, é sem sinal indicativo de crase. Poderia até não usar artigo, cortar suas emissões, porque antes de pronome possessivo, adjetivo, artigo não é facultativo, sim. Mas não tem nenhuma alternativa aqui com exemplo sem nada, não tem. Então ele está usando um artigo. Mas não posso colocar sinal indicativo de crase, porque o regente não pede preposição. Suas emissões de carbono. O fato de as cifras virem à tona. Locução adverbial feminina. É uma locução adverbial feminina. Nas locuções adverbiais femininas, eu coloco o sinal indicativo de crase. À tona é uma locução feminina. Tudo bem, gente? Nós vimos isso hoje. Trazer à tona, reflexões. Locução adverbial, expressão fixa. Isso aqui é regra 3. Regra 3. Então, ó, a primeira sem, a segunda com. A primeira com já está fora, com já está fora. Então, professor, a primeira sem, a segunda com. A segunda com, professor, é... Então, ó, com, sem. Já chama a resposta, é a letra A. Mas vamos fazer tudo? Para justificar tudo, vamos fazer tudo. Mas nós já achamos, é a letra A. Esse cipoal de números torna complexa a discussão. Quem torna algo. O verbo tornar aqui é direto. Então esse A só é artigo, sem sinal indicativo de crase. O presidente Barack Obama anunciou que vai. Quem vai, vai A. Gente, deixa eu mostrar algo aqui. Copenhague aceita artigo? Deixa eu me dizer algo. Vou apagar aqui. Você tira o seu print e apagar. Vamos lá. Vou colocar agora sinal indicativo de crase antes de topônimos. O que são topônimos? São nomes de lugares. Vou a Brasília. Com sinal indicativo de crase? Não. Na época da tia, quem vai, vai A. A tia falava assim para você. Se eu volto de crase para quê? Eu volto de. O que são topônimos? São nomes de lugares, tá? Eu volto de Brasília. Quando eu digo volto de, não tem artigo. Esse A é só uma preposição. Se eu falo para vocês, vou a Bahia. Eu volto de Bahia, não. Eu volto da. Se eu tenho da, eu tenho de mais A. Eu volto da. Tem artigo? Tem. Coloco. Então, na época da tia, falava-se assim. Se eu volto da, crase A. Se eu volto de, crase pra quê? Eu não sou contra isso, não. Isso é eficiente com nomes de lugares. É eficiente com nomes de lugares. Tudo bem? Mas é lógico, não é só uma simples jogadinha de palavras, não. Isso é lógico. Porque se eu volto de, o de só é preposição. Se eu volto da, tem de mais A, tem artigo. Então, olha só. Aqui em Brasília, sem. Aqui com. É fato, gente, que existem questões de regionalismo. Existem determinados lugares que eu não sei se nós usamos artigo ou não. É uma confusão. Vou te dar um exemplo. Já tem muito tempo, o Brasil
ia jogar contra Portugal aqui, no Distrito Federal, na cidade satélite do Gama, que fica aqui a uns 30 quilômetros de onde eu falo com vocês, daqui de onde eu estou, fica uns 30 quilômetros, e ia inaugurar o estádio do Bezerrão. E aí aquele apresentador da Globo, aquele jovem, o Thiago Life, ele falou assim, no Globo Esporte, ele estava em São Paulo, o jogo será em Gama! O jogo será em Gama. Ficou horrível pro nosso ouvido aqui. Mas ele não conhece o Gama, com todo respeito ao Gama, uma cidade amada, uma cidade satélite amada aqui, com todo respeito, mas ele está em outra localidade, ele não sabe se usa artigo, não. Pra gente vai ficar feio, em Gama não, é no Gama, nós usamos artigo. Então tem a questão também da região, mas quando isso cai em prova, eles cobram questões que é comum, que todo mundo fala, todo mundo conhece, eles não ficam, né? Caiu na prova do Senado, vou a Florianópolis, não, eu volto de Florianópolis, não usa, só que lá estava, vou a Florianópolis dos açorianos. Como assim, professor? Se eu falo para vocês, vou a Brasília, de JK. Quando o topônimo tiver determinado, eu uso artigo. Ó, de JK está determinando o nome do lugar. Aí eu uso. Então, na prova estava, vou a Brasília, vou a Florianópolis dos açorianos. Aí você usa, que está determinado. Tudo bem, gente? Então, esse negócio de volto dar para lugares é eficiente, tá? Não precisa ter medo, não. Então, eu falo aqui, ó, que eu volto da Copenhague, não, eu volto de Copenhague. De. Então, esse A só é uma preposição. Não aceita artigo. Então, a resposta, letra A. Próxima, Elite. De acordo com as regras gramaticais no trecho a exorbitante carga tributária, aqui estão submetidas as empresas. Não se deve empregar acento indicativo de crase, devendo ocorrer o mesmo na frase. Ele quer uma que não caiba. Essa cabe. Ó. Quem entrega algo, mas entrega algo a. Quem recorre a. Beleza, preposição. A palavra esta aceita artigo? Não. Então não pode ocorrer. A resposta que não pode ocorrer é a letra B. Porque eu falo assim, olha, por que não tem artigo aí? Você não precisa decorar não, meu amigo, você tem que pensar. Eu falo assim, esta empresa está quebrando. Ninguém fala, esta empresa está quebrando. Esta mulher é terrível. Ninguém fala, esta mulher é terrível. Vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo? Tudo bem, galera? Tudo certo? Tudo certo? Beleza, então vamos lá. Quem avisa algo. Quem avisa algo a alguém. Mas eu posso avisar alguém de algo? Poderia. Só se tivesse de que aqui, né? Mas com o sinal indicativo de crase, certinho. Refira-se positivamente, quem se refere a. A proposta aceita artigo A, sinal indicativo de crase. Transmita confiança, quem transmite algo. Mas transmite algo a alguém com o sinal indicativo de crase. Então a resposta letra B, a única que eu não posso colocar porque a palavra esta não aceita artigo. Próxima. FCC, TRF, técnico judiciário. Quanto à necessidade do uso do sinal indicativo de crase, a frase inteiramente correta é a inteiramente correta. Opa, desculpa. Fiz bobagem. Ué, teve um erro aqui. Só um pouquinho, gente. Deixa eu me situar. Eu vi o que aconteceu. Você vai colocar aí se tem acontecido. Eu vou falar, puxar a orelha desses moleque aqui, cara. A, B, C, A, B, C e D. Faltou a E, mas já vamos responder essas aqui. As letras são essas aí. Faltou a letra E. Mas vamos lá. Não se sabe a partir de quando a janela... não, ó. Achei a A. Cleitinho, ó. Letra A, letra B, letra C. Porque eu mando os slides em Word. Eu não sei nem mexer com PowerPoint. Vocês acreditam, gente? Sou um retardado. Você me vê bonito assim,
mas eu não sei nem mexer em computador. Mas olha só, aí os meninos copiam e isso acontece. Ó, quanto à necessidade do uso do sinal de crase, a frase inteiramente correta é. Mas eu vou pedir para eles mudarem aí. Viu, Wagner? Já coloca aí no slide dos meninos aí. Não se sabe a partir de. A partir de não coloco, porque é de verbal. Ele quer que está correto, né? Já está errado. A partir de não coloca questão indicativo de crase, é de verbal. Já não interessa. Se não interessa, não interessa a. Aqui muita gente aceita artigo. Eu falo assim. Muita gente me procurou na última aula. Muita gente me procurou na última aula. Eu não falo, muita gente me procurou. Quem não aceita artigo. Então é sem sinal indicativo de crase, esse A só vai ser preposição. Ai, professor, eu tô aliviado, eu tô aprendendo. Ó, os velhinhos ficavam assistindo. Quem assiste, assiste A no sentido de ver, pede preposição. A palavra tudo aceita artigo? Não. Eu falo tudo, me importa. Ninguém fala a tudo. Não aceita artigo. Essa aqui é muito interessante. Das janelas, assistia-se. Quem assiste, assiste A. A palavra movimentação aceita artigo? Sim. Professor, é verdade. Aceita artigo. Então, sinal indicativo de crase está certo. Isso aqui é o objeto indireto, tá? Ó, isso aqui está completando o verbo. Só que o A movimento. Aí o cara acha estranho que ele vê dois sinais indicativos de crase. Esse aqui, ó. Esse sinal indicativo de crase é relação à regra 1. Preposição mais artigo. Agora, assistir à vontade é assistir desse modo. É uma locução adverbial de modo. É regra 3. Tá certo. Entenderam? A vontade é o modo e a movimentação, preposição mais artigo. Entenderam, Elite? Tudo bem? Então, vamos lá? A letra D aqui, ó. Isso aqui que tá certo. A próxima. Tá totalmente errado. Ó. A despeito de não haver, a despeito de com sinal indicativo de crase. Tá errado. Porque despeito é palavra de gênero masculino. Mas não é uma locução prepositiva, mas é masculino. A observar com sinal indicativo de crase está errado, porque verbo não aceita artigo A. Eu substantivo um verbo com artigo O. Eu falo ou amar, ou observar. Eu não coloco sinal indicativo de crase. Até quem decora acerta essa. Então, letra D de dado. Letra D de dado. Próxima. ESAF. Aqui, ó, nós temos o mesmo problema. Aquele mesmo problema. Mas é fácil de resolver, tá? No seu slide vai estar correto. A, B, C, o retardado aqui errou. Ó, A, B, C, D e E. Olha o que ele pediu. Os trechos abaixo constituem texto, assinale o que apresenta problema de regência. Olha pro Cleitinho aqui. Professor, nós estamos em crase, seu idiota. E você vem com história de regência? Isso acontece em prova, meu amigo. A crase também faz parte da regência. Porque na regra 1, o que é a crase? Fusão de preposição mais artigo. Quem pede a preposição? Fala! O regente. Quem pede a preposição é o regente. Então faz parte. Um erro de sinal indicativo de crase também faz parte. Então, olha só que legal. Olha só. Olha o que ele fala aqui. Ó. Entre a crise econômica mundial de 1930 e o fim da Segunda Guerra, no espaço aberto pela luta entre as grandes potências, o Brasil adotou políticas que acabaram, esse que retoma políticas, as políticas acabaram, não tem preposição antes desse que, fortalecendo o Estado e a sua economia. Aqui é sem sinal indicativo de crase, porque o regente é fortalecer, ele é direto, não pede preposição. Beleza? Tudo bem? Não há nenhum erro de regência. Sua margem de autonomia, entretanto, foi pequena e curta. E em 1908, o Brasil já havia se aliado à nova, quem se alia a palavra nova aceita artigo, sim, a nova liderança, tudo certinho. Tudo bem? Próxima. Do ponto de vista econômico, contudo, a resposta, já achamos o erro. Se é resposta A. Resposta a quê? Regência nominal, tá? Ele aqui é o regente. Se é resposta A. A palavra crise admite artigo? Sim, admite. A crise.
Admite artigo. Tem teste de utilizar porque está determinado. Letra C. Beleza, Elite? Tudo bem? As outras estão certinhas aí. Letra C é um erro de regência. Então, olha só, gente. Você tem que aprender a fazer prova. Você vê, mas é de crase. Faz parte de regência, porque a regência, o regente aí pede a preposição. Compreenderam? Próxima. IBFC. Assinale a alternativa que incompleta corretamente e respectivamente as lacunas. Não diga a ela, quem não diz a alguém. Tem preposição. A palavra ela aceita artigo? O aluno pensa, olha para mim. É feminina. Aceita. Não aceita. Eu falo, ela é bonita. Ninguém fala, ela é bonita. Só se fosse uma interjeição, né? Ela é bonita. Mas ninguém usa artigo antes do ela. Então é só preposição. Então você já descarta essas duas. É sem sinal indicativo de crase. Sem. Tá? É ela que fui à academia. Quem vai a. Academia admite artigo a. Sinal indicativo de crase. Preposição, letra A. Moleza, professor, IBFC. 6. IBFC. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente. Você poderia escrever corretamente e respectivamente. Você tem dois advérbios e ele colocou o sufixo mente apenas no último. Nós estudamos lá no início do curso isso. Português a gente vê toda hora, né? As lacunas. Ela não obedeceu ou obedecer. Quem não obedece a. Quem obedece a. A palavra regras, aceita artigo? Aceita. Sinal indicativo de crase. Aceita artigo. Tudo bem? Aceita artigo. Foi encaminhado, quem é encaminhado a, tem preposição. A palavra diretoria, aceita artigo, eu digo a diretoria. A diretoria me procurou. Professor, a palavra diretoria, se é encaminhado a. Diretoria, aceita artigo, aceita. Letra D. Lembre-se que obedecer é transitivo indireto, mas o a tem sinal indicativo de crase, o artigo. Professor, mas eu poderia dizer obedeceu a regras? Poderia, você lembra disso? Mais genérico. Se eu não tenho S, aí é proibido o sinal indicativo de crase aqui, não é? Mas todas as alternativas estão com S aqui com artigo. Então, letra D de dado. 7. 7, opa. Eita. Fiz besteira. Vamos lá, gato. 7. FCC TRT analista. Sentava-se mais ou menos à distância D5 com sinal indicativo de crase. Vocês já ouviram falar que a palavra distância determinada coloca sinal indicativo de crase? Porque quando ela é determinada, ela é uma locução prepositiva. A distância D coloca sinal indicativo de crase. Então, só aí você elimina, tem de ter. A palavra distância determinada tem de ter. Distância D, locução prepositiva. Olha como é que as coisas ficam fáceis. Só aí você fica entre duas. Estudava de manhã, isso aqui é um perigo agora. É um perigo. E às tardes passava perambulando. Sem sinal indicativo de crase essa, tá? Sem. Professor, por que sem, cara? O cara, olha só, a maioria vai olhar as tardes como locução adverbial feminina de tempo. Tome cuidado você aí na sua casa. Olha o contexto. Eu falo assim, ele passava o dia perambulando. Quem passa, passa algo, passa o dia na rua. Ele passa as tardes na rua. Isso não é uma locução adverbial, funciona como um objeto. Só substituir por dia. Eu passo o dia na rua. Eu passo as tardes na rua. Vocês estão me entendendo, gente? Então aqui não é uma locução adverbial feminina. Funciona como objeto, sem sinal indicativo de crase. Já fiquei com a B. Mas vamos ver o restante? Já ficamos com a B. Passava perambulando aqui é de uma praça a outra, sem sinal indicativo de crase.
Olha o paralelismo aqui. Aqui só é preposição, a outra só preposição. Tá? Beleza, professor? Entregue somente a descrição. Se quem entrega, entregue a descrição com o sinal indicativo de crase. Então a resposta, letra B de bola. Letra B. Tome cuidado só com essa segunda lacuna. Aqui ficou o seguinte. Este item é do trecho acima, tá bom? Pra você não esquecer. Este item é do trecho acima. Sem prejuízo para a correção gramatical do texto, o sinal indicativo de crase poderia ser eliminado em ambas as ocorrências, voltados a... E diz que pode ser eliminado, e esse item é verdadeiro. Vocês já estudaram com o tio Cleito aqui o paralelismo. Quando eu falo para ter espaços. Quem é voltado, é voltado? Quem é voltado, é voltado? A. A palavra recuperação aceita artigo? Sim. Quem é voltado a. A palavra reinserção aceita artigo? Sim. Sim. Então, eu tenho preposição e artigo nos dois. Nos dois. Nos dois. Preposição e artigo nos dois. Professor, você lembra do paralelismo? Se eu usar artigo em um, eu uso no outro. Então eu posso fazer isso aqui. Posso, tirei o artigo dos dois. Mantém a correção? Mantém. Ou poderia até fazer assim, galera, ó. Tá, né? Posso fazer assim, beleza. Se eu tirar artigo aqui, eu tiro daqui. Ou se não, só fazer assim, ó. Usar a preposição no primeiro e omitir dos demais. Posso ou não posso? Posso. Vocês lembraram agora? Então, ó, sem prejuízo para a correção gramatical do texto, o sinal indicativo de crase poderia ser eliminado em ambas as ocorrências no texto tal. Certo, nós já estudamos isso em paralelismo. Beleza? Próxima. 9. O emprego do sinal indicativo de crase em à luz da tradição. Professor. Gente, deixa eu te contar algo. Quando você pega aqui a luz da tradição, é a luz de. É facultativa, ou seja, a sua retirada não prejudica a correção. É errado. Prejudica. Por que, Cleitinho? Olha lá. Quando você fala a luz da tradição, é uma locução prepositiva. Não é igual a esperar de, a custa de uma expressão fixa. O sinal indicativo de crase, locução prepositiva, é obrigatório. Então esse item está errado. Esse item está errado. Próxima, 10. Preservam-se a correção gramatical e a coerência entre os argumentos, a lógica, ao se retirar o acento grave indicativo de crase em as necessidades. Professor, é verdade? É. Quem atende não atende A? Necessidade tem um artigo A? Tem. Professor, mas se já tem um S é obrigatório, só que o verbo atender, nós já tratamos muito, é de dupla regência. Há divergências, mas o CESP tem aceitado isso. Ele é de dupla regência, então posso usar como indireto ou direto. Ele é de dupla regência, segundo Evanildo Bechara. Então, porque se o aluno pensa, é plural, é sempre obrigatório. E se o regente puder ser direto ou indireto? Né? Tem que tomar cuidado. Nesse caso, a produção é efetuada para atender às necessidades de quem produz. Quer dizer, cada comunidade procura ser autossuficiente. Né? Beleza. Aí ele fala, preservam-se a correção gramatical e a coerência, certinho. Galera, olha aqui. Terminamos aqui a parte de crase. A parte de crase. Né? Só para a gente finalizar. Tem um caso que os alunos me perguntam, não é de ficar caindo em prova. E antes de nomes próprios femininos, professor, eu uso o sinal indicativo de crase ou não? Professor, eu digo, refiro-me a Maria. Eu falo para os meus alunos que é facultativo o artigo. Eu posso falar assim, ó,
A Maria, desde que tenha preposição, é lógico. A Maria é inteligente, ou eu posso falar Maria é inteligente. Aqui nós tratamos de novo de regionalismos. Algumas regiões do Nordeste, acho que o Nordeste inteiro, é comum não usar o artigo. Maria é inteligente. Maria, né? Chegou um amigo meu aqui à minha casa de Recife esses dias e falava, olha, eu trouxe isso aqui é de Cleiton, isso aqui é de Thaisa, sem artigo. Aqui em Brasília nós já falamos, isso aqui é da Thaisa, isso aqui é do Cleiton. É muito uma questão de região, então eu não vejo essa obrigatoriedade. Tudo bem? Eu sou bem aberto para isso, não vejo. O que há, de fato, é uma recomendação estilística. O que a recomendação fala? Se a pessoa for da sua atmosfera de convivência, se você conhecê-la, gozar de intimidade, é recomendado o artigo. Então é melhor, se for uma pessoa conhecida, use artigo. Quando não for, melhor não usar o artigo. Mas isso é uma recomendação estilística. Tudo bem, galera? Tudo certo? Terminamos aqui. Próxima aula, vozes verbais e começar a estudar funções da palavra ser. Beleza? Um forte abraço.